A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 3, e versículo de número 20, que diz assim: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar que Jesus também não foi compreendido pelos seus próprios parentes. Tem pessoas que têm passado por perseguições, por lutas contra o seu próprio sangue. Pessoas têm se levantado contra você e você não tem compreendido por quê. Você diz, meu Deus, se o Senhor me chamou, se o Senhor tem obra comigo, por que as pessoas do meu próprio sangue estão se levantando contra mim? Deus está dizendo para você, isso também aconteceu com Jesus, isso também aconteceu com José, isso também aconteceu com Davi. Muitas vezes, irmãos, aleluia, o chamado de Deus na nossa vida vai incomodar. E vai incomodar aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos. E eles muitas vezes serão usados para tentar nos afligir, para tentar nos paralisar. O inimigo vai usar eles para tentar paralisar o projeto que Deus tem conosco. E Deus está dizendo para você, não deixe com que pessoas com críticas parem o que eu tenho com você. Jesus não parou aquilo que Deus tinha com ele, não. Ele continuou o seu propósito. Ele continuou seguindo firme. O que Deus diz para você é, continue seguindo firme, pois grande é o que eu tenho contigo. Continue seguindo firme, pois grande é o meu chamado, pois grande é o que eu tenho para fazer na sua vida. Não deixe que pessoas paralisem você, porque, aleluia, elas não estão entendendo o que Deus tem com você. Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. Tem pessoas aqui que deixaram de sonhar porque tem pessoas que está olhando pra você e dizendo que você tá doido, que você tá doida, você está sendo mal interpretado, mal interpretada, e você diz, não, eu vou deixar pra lá, eu não vou mais sonhar, eu não vou mais fazer essa faculdade, realmente eu não vou conseguir, eu não vou mais lutar por esta porta de emprego, eu não vou mais lutar por este casamento. Por quê? Porque tem pessoas que não estão entendendo, e o Senhor tá dizendo pra você, você vai parar, porque tem gente que não está entendendo, porque pessoas do teu sangue não estão entendendo. Isso aconteceu com Jesus. Imagine se Jesus parasse a missão dele, irmãos, porque os próprios, aleluia, parentes deles queriam prender ele. Os próprios parentes dele estavam se levantando contra ele. E tem pessoas aqui que estão sofrendo com perseguições de parentes, perseguições de pessoas que não entendem o que Deus tem com você, e elas falam, e elas criticam, e elas apontam. Mas o que Deus me trouxe aqui para te dizer foi, não pare. Declare comigo, eu não vou parar por causa das críticas. Eu não vou parar por causa das críticas. Realmente vai ter pessoas que não vão entender o que Deus tem com você, e elas não têm que entender. Quem tem que entender o que Deus tem com você é você. Foi você que ouviu Deus dizer que vai restaurar esse casamento. Foi você que ouviu Deus dizer que vai restituir essa família. Foi você que ouviu Deus dizer que vai te entregar essa empresa. Foi você que ouviu Deus dizer que vai abrir essa porta na sua vida. Foi você que ouviu Deus dizer que vai te curar. Foi você que ouviu Deus dizer que vai te entregar um ministério. Então você que tem que acreditar na palavra. Então você que tem que acreditar na promessa. Então, em nome de Jesus, comece a crer na palavra. Comece a crer na promessa, pois coisas grandes tem o Senhor para fazer na tua vida. Coisas grandes tem o Senhor para fazer na sua história, mas você precisa confiar na palavra do Senhor. Não foi fácil também para Jesus, não, irmãos. A Bíblia diz que os seus parentes queriam prender ele, porque pensavam que ele estava fora de si. As coisas de Deus são loucura, irmãos, para quem está na carne. Quem está na carne não vai compreender as coisas de Deus, o que é espírito, aleluia, o que é espiritual. Quem não está no espírito não vai entender. Não vai compreender. Por isso que você tem que andar com a palavra de Deus e não com o que as pessoas pensam. Porque nem todo mundo está na visão espiritual que você está. Nem todo mundo tem um discernimento de ouvir a voz de Deus como você ouve. Então, por isso, em nome de Jesus, não desista daquilo que Deus tem com você. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, porque aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai cumprir, irmãos. Ele vai fazer na sua vida, Ele vai restituir, Ele vai restaurar, Ele vai fazer coisa nova, Ele vai te entregar um casamento abençoado, restaurado, restituído. Mas você tem que crer na palavra. José não parou por causa dos seus irmãos, não. José continuou sendo temente a Deus, sendo íntegro, sendo reto, e Deus o honrou. Deus honra aquele que é íntegro, irmãos. Aquele que não se entrega, aquele que não para, mesmo que as críticas sejam duras. Eu não estou falando que é fácil ser apontado, ser criticado. Pessoas falarem o que não sabe é difícil, dói na nossa alma.
Mas você não pode parar por isso. Jesus não parou porque pessoas estavam dizendo que ele estava fora de si. Porque os próprios parentes dele não estavam entendendo o chamado dele. Então você não pode parar, você não pode deixar de seguir a Jesus. Você não pode parar de sonhar, colocar os projetos de Deus na frente da sua vida. Não, você não pode parar. Você tem que permanecer. Imagine se Davi parasse quando o seu irmão disse que ele era presunçoso, quando sua casa, sua própria casa, seus próprios irmãos, seu próprio pai não entendiam o que Deus tinha com ele. Quando eles não convidaram ele para o banquete, imagine se ele fosse orgulhoso, dissesse: eu não vou mais para o banquete não, eu não fui convidado e agora vocês querem me chamar, e eles não fossem, ele perderia. Mas ele foi humilde. Então seja humilde, aleluia. Deixe Deus trabalhar na sua vida, mesmo que pessoas não compreendam. Depois elas vão entender. Depois elas vão ver o resultado. Todos aqueles que estavam falando de Jesus viram o resultado. Todos aqueles que estão falando de você vão ver o resultado. Continue na posição. Não seja uma pessoa arrogante, prepotente, aleluia. E não fique assim se excluindo de algumas pessoas porque elas não acreditam no teu chamado, não. Deixe Deus trabalhar. Quem for para Deus afastar, Deus vai afastar. Quem for para Deus tirar, Deus vai tirar. Mas quem for para permanecer, para ver a tua vitória, vai permanecer. Então, em nome de Jesus, quem tem que crer na palavra, quem tem que crer na promessa, quem tem que crer no que Deus liberou sobre a tua vida é você. A partir de hoje, creia. A partir de hoje, aleluia, saia daqui com a posse no teu coração da vitória. Saia daqui crendo, mesmo que pessoas digam eu não acredito, mesmo que pessoas descredibilizem você, que digam palavras que te machucam, deixe eles falarem, porque daqui a pouco eles vão contemplar. Tem pessoas que o Senhor disse pra você que elas não saíram ainda da tua vida, você queria que elas saíssem, mas elas ainda não saíram da sua vida porque elas vão ver a sua honra, porque elas vão ver o quanto Deus é na sua vida e o quanto Deus pode mudar e transformar a história de um ser humano. E a sua história vai servir de inspiração até pra quem te criticou. A tua vida vai servir de salvação, aleluia, para aqueles que estavam se levantando contra você, porque você ainda vai orar por pessoas que se levantaram contra você. Você ainda vai orar por pessoas que não acreditaram que Deus era na sua vida. Jesus morreu, irmão, por todos. Ele morreu, irmãos, por aqueles que também não mereciam. Ele morreu por todos nós. Então, nós temos que entender que a gente não tem que fazer acepção de pessoas. José também, ele ajudou os seus irmãos, aqueles também que não mereciam sua ajuda, porque humanamente falando, irmãos, eles não mereciam. Eles não mereciam porque eles venderam José como escravo e queriam matar, se levantaram contra José, tiraram chacota dos sonhos, falaram daquilo que não sabiam, perseguiram José por causa dos sonhos que Deus colocou no coração de José, que Deus deu para José. E tem pessoas que perseguem você pelo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Mas José estava ali pronto para ajudar eles. E tem pessoas que você vai ter que perdoar e vai ter que orar por eles e às vezes até ajudar financeiramente. Pessoas que não acreditam em você, pessoas que te perseguiram. Isso aconteceu com Jó também. A Bíblia diz que Deus deu para ele tudo em dobro, mas depois que ele orou pelos seus amigos, depois que ele orou por aqueles que estavam se levantando, falando aquilo que não sabia da vida dele. Então, muitas vezes, nós vamos ter que perdoar para viver os projetos de Deus, os propósitos do Senhor. Deixe quem quiser falar, eles podem não estar entendendo agora, mas eles estão servindo, aleluia, como força para você continuar. Porque se não tivesse perseguições, se não houvesse lutas, você não ia lutar. Você não ia guerrear, você não ia viver o projeto. E tudo que é fácil demais, irmãos, não vale a pena. E Deus está dizendo para você a partir de hoje, aleluia, agradeça até por aqueles que têm perseguido você. Agradeça por aqueles que não estão dando credibilidade ao ministério que Deus se entregou a você. Aqueles que não estão acreditando na palavra que Deus falou na sua vida. Sabe por quê? Porque eles estão dando força a você para você seguir, para você orar mais, para você buscar mais, para você crer mais que Deus fala com você. Então não pare porque pessoas estão descredibilizando aquilo que Deus falou com você. Porque pessoas não acreditam que Deus vai fazer na sua vida. Porque pessoas estão se levantando e muitas vezes é o próprio sangue que está se levantando. Porque aqui os próprios parentes de Jesus estavam querendo prender ele, querendo parar ele. Aleluia. E tem gente que quer te parar porque não está entendendo o que está acontecendo. E Deus está dizendo para você, mesmo que eles não estejam entendendo, você está entendendo, então continue. Continue, porque daqui a pouco eles vão olhar e vão dizer, rapaz, ela não estava doida não. Rapaz, ele não estava doido não. Deus realmente fez na vida dele. Deus realmente fez na vida dela, mas só vive milagre quem persevera. Declare comigo, eu vou perseverar e não vou parar. Eu vou perseverar e não vou parar. Jesus perseverou. Jesus continuou ali, ó, com o seu ministério, com a sua chamada. Até cumprir o seu propósito, que foi a morte de cruz. Depois ele ressuscitou. Mas nós sabemos que era necessário ele morrer. Ele não morreu somente por aqueles que eram bonzinhos, ele morreu por todos.
Jesus não fazia acepção de pessoas. E quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Quem somos nós para não perdoar pessoas que se levantaram contra nós? Não. Se estavam se levantando contra você, se realmente falaram de você, lá na frente eles podem precisar da sua oração, precisar da sua ajuda financeira, e você vai sair, se Deus assim permitir, pronto para servir, como José, como Jesus morreu por todos. José ajudou seus irmãos, ele tinha tudo para deixar os irmãos morrer de fome, mas ele não agiu pela carne, ele agiu, aleluia, por aquilo que Deus o ensinou. Então você anda por aquilo que Deus te ensinou. Jó também podia ter deixado os amigos perecer e podia ter dito: vocês falaram que não sabia de mim, vocês falaram coisas que não era verdade, agora vocês vão perecer nas mãos de Deus. Não, mas Jó orou. Enquanto Jó orou, Deus restituiu, aleluia. Deus colocou José no cargo de governador porque José tinha um coração reto, um coração puro. Jesus veio para cumprir sua missão porque ele era perfeito. Ele é perfeito. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, deixe Deus trabalhar no seu coração para que você libere perdão para pessoas que hoje estão se levantando contra você, estão falando até mesmo do seu próprio sangue. Porque daqui a pouco Deus vai lhe honrar e eles vão reconhecer que Deus é na sua vida. E é isso que importa, irmãos. As pessoas veem que Deus é na nossa vida e a gente poder ajudar elas também, porque essas pessoas que estão se levantando contra você precisam de ajuda. Precisa de ajuda espiritual. Na frente ele pode te usar para ajudar essas pessoas. Então, em nome de Jesus, dê lugar a Deus. Não dê lugar ao inimigo, não dê lugar a mágoa ou rancor. E se Deus assim tirar algumas pessoas da sua vida, limpar a sua história, deixe ele limpar. Mas os que permanecerem, o que for para você ajudar, ajude, porque é Deus quem recompensa você. É Deus quem retribui você. E a Bíblia diz que aquele que abençoa, aquele que ajuda o seu irmão, o Senhor abençoa. Aquele que ama o seu irmão, Deus ele ama. Então ame o seu irmão. Então ame aqueles que têm te perseguido, porque daqui a pouco você vai estar com posse de vitória. E eles vão ter que contemplar que Deus é na sua vida. E você vai ajudar muita gente que desacreditou de você. Se você quer essa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.